prática também, Senhor. Pra mim, Senhor, a sua bênção, a tua paz é que nós pedimos por Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Muito bem. É, eu deixei aí há pelo menos 2 semanas, então, algumas leituras como propostas a serem feitas aí, para nós conseguirmos, inclusive, termos um estudo mais dinâmico, né? No sentido de conseguirmos abarcar em menos tempo, só que mais. Às vezes o pessoal diz ou comenta que menos é mais. Neste caso, a proposta deste estudo é basicamente conseguir abarcar o máximo de capítulos por estudo, né? Então, não significa que nós iremos fazer uma leitura verso por verso, por exemplo. Então, por exemplo, hoje, a nossa proposta é apresentar uma síntese de 6 capítulos de Daniel, justamente porque esses capítulos especificamente eles tratam da parte histórica do livro. Então, eu estou separando a parte histórica do estudo profético, que a gente começa a partir da semana que vem, né? Então, a partir da semana que vem, nós começamos a estudar aquele esboço profético de Daniel, capítulo 2, versos 28, principalmente a segunda parte, né? Até o verso 45, que é justamente o ponto em que Daniel apresenta a visão que ele teve do sonho de Nabucodonosor e a sua interpretação. Então, essa parte especificamente iremos considerar semana que vem. Então, hoje nós iremos abordar esse aspecto do contexto histórico do cativeiro da tribo de Judá, propriamente dita. Então, por isso que até recomendei ali, juntamente com os capítulos de Daniel, também outros textos, como, por exemplo, o livro de Esther, os primeiros 7 capítulos de Esdras, e também as partes finais ali dos livros de Segundo Reis e Segundo Crônicas, que tratam ali especificamente dos momentos finais da, do reino de Judá e o posterior, a posterior condução do povo inteiramente ali para a cidade da Babilônia. Os que entraram agora, sejam bem-vindos aí. Nós estamos começando então o estudo de Daniel e nós estamos então abordando esse contexto histórico, né? Caso não tenham pego a explicação que eu estou apresentando. Começamos então com o contexto histórico e depois, nos próximos encontros, a partir da semana que vem, iremos abordar a interpretação profética. Então, a expectativa é que, sem considerar hoje, nós tenhamos aí mais ou menos mais uns 4 a 6 reuniões desta daqui para concluirmos o estudo do livro de Daniel inteiramente, né? Só que naquela base da síntese, que o livro de Daniel ele tem conteúdo suficiente para nos ocuparmos aí por 6 meses a um ano tranquilamente. Mas nós temos aí basicamente um grande incentivo da leitura, inclusive, para nós progredirmos nesse sentido. Quero agradecer então a presença de cada um de vocês e nesse sentido então quero começar então apresentando o nosso propósito de caminharmos então dos capítulos 1 a 6 de Daniel e também, quando necessário, fazemos referência aí a esses outros livros que eu propus como leitura nas últimas 2 semanas, para nós entendermos então o que levou o povo de Judá ao exílio, primeiramente. Considerando que antes desse exílio de Judá, as outras 10 tribos já haviam, há mais ou menos uns 80 anos antes, quase,
já haviam sido levados ao cativeiro pelos assírios. Só que essas 10 tribos, tanto bíblica quanto historicamente, elas jamais tiveram a oportunidade, com exceção de algumas pessoas ali, como por exemplo alguns, pelo menos um levita que voltou, e aí uma mistura ali dos povos, né? Então, provavelmente alguns puderam voltar, mas a grande massa populacional dessas 10 tribos jamais pôde retornar aí do cativeiro assírio, né, para o território de Israel. Inclusive, até mesmo uma situação como essa daí foi uma grande bênção, porque, de certa forma, o sangue dessas 10 tribos foi misturado com de diversas outras nações, então existe uma grande possibilidade aí de que muitos brasileiros, inclusive até mesmo alguns de nós aqui nesta reunião, tenhamos aí alguma ligação com o sangue aí de algum indivíduo ou alguma família dessas 10 tribos aí. Existem alguns casos bastante conhecidos aí de judeus que são ao mesmo tempo gregos e espanhóis e então não é surpreendente que exista essa miscigenação aí de raças aí das mais diversas nações com os antigos israelitas aí. Então nós temos essas questões aí. Ao mesmo tempo também nós vamos considerar outros eventos como o rolo Jeremias que foi queimado, né? Conforme o próprio livro de Jeremias, capítulo 36. E também outros períodos como o persa, como, por exemplo, o decreto de Ciro, a situação retratada aí nos livros de Esdras e Ester, que dá sequência à história do povo de Deus. Então, o meu objetivo é que nós concluamos esta primeira reunião aí com 3 convicções bem claras: a soberania de Deus sobre as nações, a preservação e a autoridade das Escrituras e o chamado à fidelidade pessoal e comunitária em contextos hostis, né? Então, inclusive até mesmo para quem está entrando agora, eu reforço que a interpretação de Daniel capítulo 2, versos 28 e 45, especificamente, ficará para o próximo encontro por se tratar é, do primeiro quadro profético do livro. Então, nós estaremos ocupando o nosso tempo de hoje com a história, né? Ou seja, a parte não profética que não depende de uma atenção é, tão mais detalhada assim do livro. Então, para compreender Daniel, precisamos situar-nos historicamente. Então, eu vou procurar traçar uma linha do tempo e narrar eventos que culminam no exílio babilônico. Então, até mesmo se nós pudermos agora, nesse momento, quem está com a Bíblia aí, vamos dar uma olhadinha para o texto de 2 Reis, capítulo 24, versos 1 ao 4, né? Que é um texto que não necessariamente foi incluído na leitura prévia e que nós podemos, pela quantidade de versos, considerar agora. 2 Reis, capítulo 24, versos 1 ao 4. Segundo Reis, capítulo 24, versos 1 ao 4, nós lemos assim: Foi durante o reinado de Jeoaquim que Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Judá. Durante 3 anos, Jeoaquim foi servo de Nabucodonosor, mas depois se revoltou contra ele. O Senhor enviou contra Jeoaquim bandos de caldeus, sírios, moabitas e amonitas. Ele os enviou contra Judá para destruir o povo, conforme a palavra que o Senhor havia falado por
início, ou por meio dos seus servos, os profetas. Na verdade, isto aconteceu com Judá por ordem do Senhor, que removeu o povo da sua presença, por causa de todos os pecados cometidos por Manassés e por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém, por isso o Senhor não quis perdoar. Manassés foi um dos reis desse reino de Judá, né? E basicamente a sua perversidade ela foi ampla e, ironicamente, ele foi o rei é, da história de Israel, né? De Israel e de Judá que mais tempo reinou. Permaneceu 55 anos. Então, imaginem um rei que permanece a maior parte desse período todo apenas realizando aquilo que é mal. Porém, conforme o relato aqui de Segundo Reis, conforme aparece ali também no respectivo capítulo, houve um momento em que ele é levado cativo e durante esse cativeiro, na sua prisão, ele demonstrou, experimentou a experiência do arrependimento, né? E se humilhou, né, de uma forma surpreendente e Deus o restaurou ao seu reino e ele procurou fazer o melhor que estava ao seu alcance para amenizar a situação dramática que ele havia provocado. No entanto, como nós sabemos, apesar do perdão concedido por Deus, as consequências das escolhas ou inclusive de ações acabam permanecendo. Então, o reino de Judá, agora ao final, né, sob reis fracos e inúteis, enfrenta a pressão crescente da Babilônia. Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, mais tecnicamente pode ser chamada de Neobabilônia, que ele inaugura uma nova era desse reino e realiza então campanhas militares que resultam em deportações. Então essa deportação dos judeus, já podemos chamá-los assim, né? Não foi a única que ele fez. Então há deportações aí em ondas. Então, a mais significativa para nosso estudo hoje é a deportação de jovens de linhagem nobre e talentosa para a sua corte, para o seu palácio. Jerusalém é sitiada, o templo é profanado e finalmente a cidade é toda destruída. Então, aquele magnífico templo construído pelo rei Salomão veio abaixo, tá? Não, até que não sobrasse absolutamente nada. Então, inclusive, é, Nabucodonosor consegue levar todos os pertences em ouro e prata, exceto um item, que é a Arca do Concerto, ou Arca da Aliança, que era o móvel que permanecia dentro do lugar santíssimo. Até hoje não se tem notícia a respeito dessa arca especificamente. Nós temos ideias, diversas teorias, né? Inclusive, não falta quem pense que a arca possa ter sido levada para o céu, assim, uma transladação. Mas a ideia mais coerente é que o profeta de Deus, neste caso Jeremias, contando com o auxílio de provavelmente mais alguns levitas, né? Como vocês sabem, os levitas deveriam transportar a arca através de varetas ou varões é, em 4 pessoas, né? E colocando essas varetas nos ombros e transportando. Qualquer outra forma diferente dessa daí não era permitida por Deus, né? Houve tentativas fora essa daí de transportarem carroças ou pessoas, como no caso de Uzá, que tocou, né, no móvel em si, foi imediatamente morto. Então havia uma orientação específica até mesmo
sobre a forma correta de transportar esse móvel sagrado, como era considerado. Né? Então, com certeza está em algum lugar, que é completamente desconhecido, muito provavelmente nos subterrâneos da cidade antiga de Jerusalém. Né? Têm sido feitas escavações naquela localidade, só que existem muitos cantos e recantos subterrâneos lá. E provavelmente até conseguirem localizar isso, ainda vai levar pelo menos mais algum tempo. Isso se não acontecer aí uma verdadeira guerra entre judeus, palestinos, muçulmanos, árabes, por conta disso daí. Então, basicamente, voltando aqui, inclusive, para o nosso texto, de Segundo Reis e também de Segundo Crônicas, capítulo 36. O rei Zedequias, ele foi deposto, muitos foram mortos, outros levados cativos, e o povo entra então em um período de exílio. Então, alguns pontos importantes a destacar desta parte é que Deus exerce a sua soberania através do exílio. Inclusive, é, se vocês devem se lembrar, havia sido prometido lá, inclusive, naquelas maldições que eram pronunciadas sobre o Monte Ebal, né? Deuteronômio capítulos 28 e 29. A partir do momento que o povo fosse infiel a Deus, eles passariam por uma série de consequências ou juízos, né? E todos eles culminariam então no exílio. E é justamente o que aconteceu. Então, mesmo através desse tipo de juízo, Deus mantém o seu propósito redentor. Então, Deus tinha um plano ainda maior, que ia além do exílio. Ou o exílio era um meio, de Deus disciplinar o seu povo. Além disso, temos a inspiração das Escrituras em profetas, incluindo Jeremias, que anunciam juízo e esperança. A igreja adventista, nesse sentido, como vocês sabem, sustenta a autoridade das Escrituras como revelação inspirada. Isso, obviamente, inclui também os profetas do Antigo Testamento. Também a experiência de Jeremias e a preservação de sua mensagem ilustram o papel, o dom profético na história de Deus com o seu povo. Então, basicamente, esse evento do exílio ele acontece a partir do ano 605 a.C. Esse foi o ano em que Nabucodonosor ele estabelece então o seu império neo-babilônico com as deportações e leva o primeiro grupo de judeus para a Babilônia. O segundo grupo, inclusive acreditamos que Daniel e seus 3 amigos estavam ali no meio, eles foram na segunda leva em 597. E a última leva em 586 a.C., que culminou também com a destruição da cidade do templo de forma definitiva. Então, em 3 momentos, Nabucodonosor veio até Jerusalém e ainda concedia a oportunidade para que esses últimos reis, inclusive o próprio Zedequias, ainda reinassem como seus servos, evidentemente. Então, em Jeremias capítulo 36, como citado anteriormente, nós temos ali a mensagem de Deus diretamente para o rei Zedequias. Mas este aí simplesmente pega o rolo e o queima, né, na presença ali do Baraque, que foi justamente quem escreveu o rolo, né? Uma demonstração que ele estava basicamente rejeitando a mensagem e não queria saber dessa orientação profética. Então, assim que vocês puderem, nem uma lidinha em Jeremias capítulo 36. O rolo que foi escrito por Jeremias foi lido publicamente no templo e o rei Jeoaquim, perdão, não é o rei Zedequias, o rei Jeoaquim manda queimar o rolo, ou ele mesmo pega o rolo e queima ali na vela acesa, e após isso acontece um mandado de Deus para que
o conteúdo do rolo seja reescrito e acrescente, né, algumas informações que não apareciam no conteúdo anterior, incluindo o juízo de Deus contra o rei e contra o reino de Judá. Então, Jeremias, que era profeta em Jerusalém, ele recebeu mensagens de juízo. Então, o rolo era uma compilação aí dessas palavras. E Baruque era o seu secretário. Então, Jeremias, ele ditava as palavras e o secretário escrevia isso e também tinha a incumbência de ir até onde deveria ir, ou seja, perante o rei e depois publicamente para a leitura pública. A tentativa humana, portanto, de destruir a palavra de Deus não anula o propósito divino. Então, sem intenção de Joaquim, ao queimar o rolo, talvez fosse de fazer de conta, ou mesmo na intenção de que talvez nada daquilo que estava sendo predito acontecesse, né? Então, ele de fato esteve perdendo o tempo dele. Então, por mais que as pessoas ao longo da história tentem destruir ou fazer com que a Bíblia não seja, inclusive, entendida pelas pessoas em geral, isso não vai anular ou fazer com que o plano de Deus se cumpra nas nossas vidas ou em relação à própria humanidade. Então, Deus ordena que o rolo seja reescrito e também acrescentado mais alguns juízos que não havia anteriormente. Então, isso demonstra a preservação das Escrituras. Também, enquanto Daniel e seus companheiros estiveram enfrentando pressões para conformar-se à cultura pagã, Jeremias mostra que a palavra de Deus persiste e que a fidelidade profética tem consequências históricas. A Igreja Adventista, ao mesmo tempo, também reconhece a Escritura como norma de fé e prática e reconhece o dom profético como meio de orientação e advertência. Então, Jeremias capítulo 36 é um exemplo claro de como Deus protege e cumpre a sua revelação. Então, até mesmo uma pergunta que pode ficar para reflexão aí para vocês quando a palavra de Deus é confrontada pelos poderes humanos atualmente, qual é a nossa reação? Então, é uma pergunta que nós podemos ter aí para reflexão em relação aos poderes da atualidade, sejam eles quais forem. Então vamos começar então aqui com Daniel capítulo 1, que é basicamente então um dos capítulos que é o nosso foco principal. Daniel capítulo 1 basicamente já começa com a, como estavam as coisas no palácio do rei. O livro de Ezequiel eu não o incluí na sugestão de leitura propositalmente, né? Mas se vocês quiserem incluir o livro de Ezequiel como leitura complementar, justamente porque o livro de Ezequiel ele apresenta, por exemplo, enquanto Daniel e seus 3 amigos estavam no palácio real, o profeta Ezequiel estava juntamente com o povo, no exílio. Então, o livro de Ezequiel ele apresenta uma perspectiva mais ali como estavam as coisas entre o povo, juntamente com outras importantes profecias, inclusive até para outras nações, né? E, inclusive do livro de Ezequiel, nós sempre extraímos uma importante orientação a respeito do sábado semanal, né? No capítulo 20, versos 12 e 20, apresenta o sábado como o sinal, o sinal entre Deus e o seu povo. Então vamos considerar aqui Daniel capítulo 1, né? Considerando que havia sido solicitada a leitura dele. Então, dos versos 1 ao 7, nós percebemos que aconteceu uma seleção dos jovens. Daniel e seus 3 amigos não foram os únicos
jovens da nobreza de Judá que foram selecionados e foram para o cativeiro. Então havia um propósito político de treinar jovens talentosos para servir na administração. E acontece aqui nesses versos uma tentativa de mudança de nomes, que é uma assimilação cultural e religiosa. Então, basicamente, Daniel e seus três amigos, então Ananias, Misael e Azarias, tiveram seus nomes trocados para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses nomes, como aparecem aqui, na tradução isso não fica claro, tá bom? Mas no texto original, nenhum desses quatro nomes possui qualquer tipo de significado atrelado aos deuses babilônicos, tá? Inclusive, uma evidência disso que eu estou falando para vocês é, por exemplo, o nome que foi dado a Daniel. Daniel recebeu o nome de Beltesazar. No capítulo 5, vocês encontram o nome de Belsazar. Basicamente, o nome de Daniel era esse aí. Pelo menos a intenção original aí do rei Nabucodonosor era essa. Que o nome de Daniel fosse Belsazar, que significa Bel ou Marduk, a principal divindade dos babilônios. Bel é o meu Deus. Esse é o significado do nome Belsazar. Tá? Isso é de acordo com a linguagem e o idioma deles, né? Só que Daniel ele acabou incluindo uma consoante T ali no meio. Tá? Então ficou Beltesazar. Esse nome Beltesazar não possui um significado claro, muito menos ligado a qualquer outra divindade babilônica. E a mesma coisa acontece com os outros três nomes recebidos pelos amigos dele. Eles também incluíram ali consoantes com o propósito de que eles ainda preservassem a sua identidade como hebreus. Nesse sentido, inclusive, a Igreja Adventista reconhece que a identidade do povo de Deus é preservada pela aliança e pela obediência à lei de Deus. Então, a mudança de nomes nesse contexto aqui, Daniel capítulo 1, simboliza a pressão para renunciar à identidade. Em outras palavras, se fosse, se fosse apresentado um discurso em relação a isso, com essas mudanças implicava que eles deixariam de adorar ao Deus deles e eles passariam a adorar as divindades babilônicas. E a base para essa nova proposta, vamos colocar assim, até porque o texto não apresenta isso de uma forma tão dramática, né? Pelo menos não textualmente, é que não aparece uma certa pressão com o uso da força para que isso aconteça, né? É uma proposta, mudança de nome e também a parte alimentar deles. Então foi proposto a mudança de nome e também uma mudança na alimentação. Então eles também deixariam os costumes hebreus para adotar costumes caldeus, inclusive em relação à alimentação. Tudo isso tinha a ver com a adoração aos deuses babilônicos. Nos versos 8 a 10, nós vemos que a decisão de Daniel e seus três amigos foi de não se contaminarem com a comida do rei. Daniel e os três amigos tinham total consciência sobre as leis de dieta que eles haviam aprendido desde a infância, né? Todo judeu era educado nesse sentido, né? Então, textos ali como Levítico, capítulo 11, aquela lista dos animais limpos e imundos, né? Os animais limpos poderiam ser sacrificados em holocausto a Deus e os imundos não. É dessa forma que se sabia a diferença entre os puros e os impuros dos animais. Mas a contaminação, nesse caso aqui, não era nem tanto a contaminação em termos de higiene ou da alimentação propriamente dita,
mas em termos de adoração. Então, nesse sentido, não se contaminar de fato pode incluir aí preocupações dietéticas, mas principalmente em termos de rituais de adoração e de consciência. Então, nesse sentido, percebam que Daniel e seus 3 amigos não se isolaram e não se omitiram. Então, fidelidade não é uma questão de isolamento, é uma escolha consciente que envolve sabedoria e respeito. Então, nos versos 11 ao 16, foi aplicado esse teste de 3 dias proposto por Daniel e ele, e seus 3 amigos, que envolvia legumes e água. Então, diga-se de passagem, legumes e água, perdão, legumes propriamente dito, não é somente legumes como nós conhecemos. A palavra hebraica original para essa palavra aqui inclui os legumes, evidentemente, mas além deles também alguns tipos de frutas e também sementes e cereais. Mas o que mais se destaca aqui, sem dúvida nenhuma, é a coragem e a estratégia em propor um teste, confiar em Deus e demonstrar dessa forma a sua integridade. Então, nesse sentido, a disciplina pessoal, a temperança são valorizadas entre os adventistas do sétimo dia, inclusive como parte de um estilo de vida que honra a criação e a saúde. E como resultado, Deus dá conhecimento e sabedoria para todos eles. Daniel e seus 3 amigos prosperam no reino babilônico. E nós podemos perceber aqui, já no capítulo 1, que tanto entre eles, em relação como entre eles e Deus, existe cooperação entre graça divina e a responsabilidade humana, que é o texto aí de Efésios 2, 8 e 9. Deus nos concede a graça e também a fé. E além dessa concessão, nós exercemos a fé que Deus nos dá para cooperarmos com Ele. É a nossa resposta ao amor de Deus, à graça, e também demonstra a nossa responsabilidade. Então, Daniel, capítulo 1, nos prepara para ver como a fidelidade individual se manifesta em situações públicas e políticas. E a história desses 4 amigos é um modelo de fidelidade. No capítulo 2, após Daniel ter recebido o dom profético, aqui no final do capítulo 1 aparecem outras palavras, né? Que Daniel, os amigos dele receberam a inteligência, né? O conhecimento. Enquanto isso, Daniel, ele recebeu algo que eles não receberam, que foi justamente a capacidade de interpretar os sonhos e as visões. Em outras palavras, isso é o dom profético, só que numa aplicação em uma estrutura de linguagem diferente dessa que nós estamos acostumados aí a partir do Novo Testamento, quando nós vemos aí o contexto dos dons espirituais. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele ainda está velado, ele está, de certa forma, ainda nos bastidores, mas está atuando ativamente. Então, nos versos 1 ao 28, algum tempo depois, e o texto não deixa claro quanto tempo passou aí desde os acontecimentos do capítulo 1, Nabucodonosor tem um sonho. Esse sonho o perturba principalmente porque ele esqueceu. Apenas relembro aqui neste ponto que a interpretação desse sonho, né, que é a nossa primeira perspectiva do estudo profético, nós estaremos abordando no próximo encontro, né, ou seja, nos versos 28 ao 45. Então, nos versos 1 ao 28, nós temos esse cenário, né?
Nabucodonosor, depois de ter tido esse sonho, acordado totalmente perturbado, irritado. Então pensem num homem irritado, explosivo e que não tinha domínio próprio. Então esse aí era Nabucodonosor. Ele chama seus sábios para revelar o sonho sem que ele conte. E essa situação expõe a limitação da sabedoria humana e a necessidade da revelação divina em certos momentos. Inclusive, quando você lê aqui a respeito desses sábios, encantadores, magos e astrólogos, lembrem-se dos magos que foram visitar o Jesus não recém-nascido, né, mas aqueles que seguiram a estrela. Então, aqueles magos que não eram reis, a Bíblia não os apresenta como reis, e não eram três também, né? Muito provavelmente vieram dessas regiões aqui da Mesopotâmia, mas alguns acreditam que eles eram da Pérsia. Então eles saíram da Pérsia e foram atravessar todo esse território para chegar ali e visitar Jesus já em uma casa, já bem acomodado junto com os seus pais, né? E eles seguiram a estrela. Então esses sábios que o rei da Babilônia chamou para que contassem e interpretassem o sonho, eles eram gente que estudavam as estrelas, que procuravam adivinhar o futuro através das estrelas. Só que eles não puderam fazer nada. Talvez isso inclusive expôs a situação de que em outras situações eles já vinham enrolando. E Nabucodonosor, ele deixa isso nas entrelinhas. Ó, eu percebo que vocês estão tentando ganhar tempo. Isso se parece, inclusive, com os mágicos que do Egito, lá no tempo das 10 pragas, né? Eles puderam imitar os milagres de Deus até certo ponto. Então, a, a sabedoria humana é limitada. Somente Deus realmente sabe todas as coisas e, como consequência, né, é o que se esperava. Não consegue apresentar o sonho e a interpretação. Eles tentaram, assim, ganhar tempo, pedindo para que o rei contasse o sonho, e aí eles dariam interpretação. O que deixa, de certa forma, claro que eles iriam inventar alguma coisa. Aí Nabucodonosor podia ser um homem descontrolado, mas não bobo. Então ele decreta a morte de todos eles, sem distinção. Isso também deixa claro a sua falta de domínio próprio. Inclusive, Daniel e seus 3 amigos foram chamados também para serem mortos. Mas aí, mais uma vez, Daniel demonstra que era um homem ousado. Ele não parece ser um indivíduo assim com sangue nos olhos, mas ele tinha ideias é, à frente do seu tempo, né? Era um homem ousado. Então, ele propôs que se desse um tempo para que eles pudessem orar a Deus e buscar a revelação. Então ele se reuniu ali com seus amigos e juntos oraram. Então, nesse sentido, essa narrativa demonstra que a verdadeira sabedoria vem de Deus, que a revelação profética é necessária para interpretar os sinais dos tempos, além do fato principal da importância da oração, né? A oração ela precisa ter o seu lugar em todos os momentos, mas principalmente em situações cruciais. Isso aí era uma situação de vida ou morte. Então era algo muito necessário. Então, a dependência da revelação divina é central para a compreensão dos reinos e do plano de Deus. Então, sem entrar aqui na interpretação profética reservada para a próxima semana, então guardamos os versos 28 a 45 para o próximo encontro e seguimos então para a parte final do capítulo 2, no momento em que
Daniel já havia apresentado a interpretação, e antes da interpretação, o sonho, e Nabucodonosor estava completamente diferente do que estava antes. Antes da revelação, ele estava transtornado, querendo matar a todos, mas depois da interpretação, ele estava como é uma expressão que a gente costuma utilizar, né? Ele estava pianinho, impressionado, porque não certamente, veja a afirmação que ele pronuncia aqui, né? Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. Guardem esse tipo de afirmação porque ela é muito importante. Essa é a primeira vez que Nabucodonosor apresenta algum tipo parecido de profissão de fé, ou, no mínimo, uma compreensão nova a respeito de Deus, né? Porque o que ele sabia antes disso é que ele havia derrotado o Deus dos judeus. E como prova disso, ele tinha conseguido transportar todos para o exílio. Então, isso para ele no sentido religioso, significava que ele e os deuses babilônicos haviam superado os deuses dos judeus. Mas a partir desse momento ele começou a ter uma perspectiva completamente diferente. Então, no capítulo 2, nós temos essa perspectiva. E aí, basicamente, o que aconteceu foi que Nabucodonosor concede honras a Daniel, e a pedido de Daniel, ele também recoloca seus três amigos em trabalhos no reino babilônico. E, obviamente, isso foi atendido. Nabucodonosor estava maravilhado com tudo aquilo que estava acontecendo, então, com toda certeza, assim, da minha perspectiva, agora eu vou falar, né? Era como se ele tivesse dito algo assim: não, isso é o mínimo que eu posso fazer por vocês. Então, naquele momento, ele estava demonstrando mais gratidão do que desejo de matar pessoas, né? Lembrando que a afirmação aqui, isso é o mínimo que eu posso fazer por vocês, né? É uma perspectiva minha, com as minhas palavras, a partir do que nós percebemos aqui no texto bíblico, né? Nabucodonosor não só não se opõe, como ele parece que começa a criar um convívio, né, com eles. Quando nós vamos para o capítulo 3, também não sabemos quanto tempo se passa exatamente entre os capítulos 2 e 3, mas pelo contexto do capítulo em si, tudo indica que pode ter passado muito pouco tempo, né? Então, quem sabe aí do capítulo 1 para o capítulo 2 passaram-se aí, quem sabe, de meses até um ou no máximo poucos anos, né? Então, do capítulo 2 para o capítulo 3 passaram-se quem sabe aí no máximo uns dias. E Nabucodonosor estava tão maravilhado com tudo aquilo que ele havia ouvido da parte de Daniel, né, como revelação do Deus dele, né? Ele ainda não havia entendido que o Deus de Daniel era o verdadeiro soberano de todos, né? Mas ele estava começando a pensar que pelo menos o Deus de Daniel era o Deus dos deuses. Então ele ainda era politeísta. Só que teve uma coisa da interpretação profética apresentada por Daniel que ele não quis concordar, que estava incomodando ele. E esse vai ser a única coisa que eu vou fazer referência aqui ao nosso estudo da semana que vem, né? Nabucodonosor não quis concordar, muito menos aceitar que o reino dele passaria para uma outra nação. Isso não estava descendo, não estava assentando na mente dele. E a evidência que nós temos disso é que, enquanto no sonho dele apenas a cabeça da estátua era de ouro, Nabucodonosor
resolveu chutar o balde de uma vez em relação à revelação apresentada, e decidiu fazer uma estátua inteiramente feita de ouro. E esse único metal presente na estátua toda deixava muito claro uma coisa: eu não só não aceito, eu, Nabucodonosor, não só não aceito que o meu reino passará para outro, como eu acredito que ele vai durar eternamente. Lembrando que ele já havia tido uma perspectiva, inclusive, sobre a volta de Jesus, mas nem isso ele aceitava. Ele queria entender que, mesmo que ele morresse, mas que o reino dele jamais teria fim. Então ele constrói esta estátua inteiramente feita de ouro, e perceba o detalhe: essa estátua tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Então, basicamente, um côvado ele tem uma média de 45 centímetros, que é mais ou menos a distância entre o dedo médio e o cotovelo de uma pessoa. Tá? Então, é uma medida equivalente a um côvado, ou 45 centímetros. Então, com essa medida em mente, vocês podem até calcular aí, fazer a conversão aí dos côvados para os metros, inclusive. Talvez até, dependendo da versão que você utilize, ao invés de côvado, apresente aí uma outra unidade de medida, né? Só que tem um detalhe nesse sentido aqui. Essas medidas em côvados, os 60 de altura e 6 de largura, elas são importantes, tá? Fora qualquer conversão que a gente possa fazer aí, por exemplo, de 60 côvados para altura, o número 60 representava a maior divindade babilônica, ou seja, Bel ou Marduk, né? O número 60 representava essa maior divindade. E o número 6 representa o deus mais fraquinho dos babilônios, né? Inclusive aí, mais tarde, eu mando lá no grupo para vocês um quadro numérico cuja somatória dos números que aparecem dentro dele, e esses diferentes números representam todas as divindades babilônicas, eram várias aí, né? A somatória de cada um dos números das divindades somados dá 666. Tá? Então, entre o número 60 e o número 6, haviam outros números que representavam outras divindades, e esses números somados dão 666. Por isso, a manutenção aqui dos números dos côvados é importante, inclusive para a nossa compreensão lá mais para frente no livro do Apocalipse, em relação ao assunto da marca da besta e o número 666. Então, continuando aqui, a parte histórica, nós temos então uma ordem de adoração. Nabucodonosor convoca todos os povos do seu domínio, do seu reino, para que se reúnam ali na planície, a planície chamada de Dura, né? Para que juntos todos ali se adorem e se prostrem diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia mandado fazer, né? Nabucodonosor era basicamente megalomaníaco. Nós vamos ver isso no próximo capítulo. E basicamente essa bajulação toda que ele estava propondo receber aí de toda a população do seu reino era como se fosse aquela confirmação, né? Ele queria de qualquer forma que o reino dele durasse eternamente. Então, de certa forma, ver as pessoas se prostrando diante da estátua era quase como se fosse uma confirmação de que essa intenção, esse desejo dele se concretizaria. Um viés de confirmação aí. Só que nós temos um detalhe, né? Que vocês devem ter visto aí com certeza. Pelo menos 3 indivíduos
Inclusive, o Daniel faz questão de salientar que as pessoas demonstraram preconceito ao se referir aos três amigos dele ali no capítulo, né? Então, é, houve alguns indivíduos ali que foram até o rei Nabucodonosor. Talvez ele não tenha percebido ali que havia alguma contradição na proposta dele. E eles dizem assim: Olha, rei Nabucodonosor, nosso querido rei, não foi assim que eles se referiam, eles usaram uma expressão assim, como por exemplo, viva eternamente, né? Essa expressão também simboliza o desejo de Nabucodonosor que o seu reino durasse eternamente. Então isso aparece no verso 9, né? Que o rei viva eternamente, tá? Então isso também é uma evidência da intenção de Nabucodonosor quanto à estátua. Então tem ali, entre alguns ali, tem uns daqueles que foram trazidos dos exilados, sabe? Então essa expressão, ela é carregada de preconceito, sabe? E esse preconceito se manifesta no fato de que eles foram mencionados não como integrantes da população do império, mas fizeram questão de enfatizar que eram judeus que estavam contradizendo as ordens. E agora a punição para isso era a fornalha. Então, a fornalha que era usada para tratar ali dos vasos e a construção de objetos de barro era usada como punição para aqueles que contradissessem ou desobedecessem às suas ordens. Então, a recusa dos três é uma declaração pública de lealdade exclusiva a Deus. Mas para Nabucodonosor isso não estava claro, apesar de que no capítulo 1 isso já havia sido demonstrado de uma outra maneira. Só que agora eles deixam ainda mais claro: ó rei, se o senhor ainda não entendeu, nós vamos desenhar para o senhor aqui. Nós não iremos servir aos teus deuses, nem nos prostrar diante da estátua que o Senhor mandou fazer. Interessante que, mais uma vez, eles não se omitiram. O que pode provocar uma dúvida inicial, né, nos leitores aqui do capítulo 3, é que eles não se isolaram de novo. Eles se apresentaram ali entre toda a população, né? Isso pode causar dúvida, né? Será que eles não estavam em dúvida com relação a isso? Evidentemente que não, porque eles se apresentaram entre todas as pessoas ali justamente para deixar claro que a lealdade deles pertencia unicamente a Deus. Então eles estavam, na verdade, quase que esperando serem conduzidos ao interrogatório, justamente para que eles se manifestassem assim. Então, eles não se esconderam e não se omitiram. E diante da resposta deles, então, o rei que anteriormente estava todo maravilhado com a revelação através de Daniel, agora fica enfurecido de novo. Ele quer matar novamente. Então ele quase que é bipolar aqui. Ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, lança os jovens dentro, e de repente aparece um sinal interessante. Aí Nabucodonosor pergunta: Nós não lançamos nós não lançamos 3 pessoas dentro? E aí ele tem a resposta, né? E por que que então nós estamos vendo 4 pessoas? E veja a expressão que ele usa. E a aparência do quarto é semelhante ao filho dos deuses. A pergunta que eu quero deixar aí para que vocês reflitam é: como Nabucodonosor conseguiu reconhecer ali, basicamente usando a nossa linguagem agora, como ele conseguiu reconhecer que era Cristo quem estava ali entre os amigos de Daniel? Né? A minha proposta, né, diante do que o texto bíblico está apresentando, é: os 3 amigos de Daniel estiveram testemunhando a respeito
do seu verdadeiro Deus. E por causa desse testemunho, eles, melhor, Nabucodonosor conseguiu reconhecer Cristo ali no meio do fogo. Então Nabucodonosor reconhece eventualmente o poder do Deus de Israel e inclusive emite um decreto que honra esse Deus. Né? Honra com controvérsias, né? Não, o indivíduo que pronunciar qualquer tipo de palavra que desonre o Deus desses três aqui, essa pessoa vai ser morta, a sua casa vai ser destruída e os seus bens serão tomados pelo meu rei. Né? Então, nós percebemos mais um desenvolvimento, né, na compreensão de Nabucodonosor em relação ao Deus de Israel, com essas ressalvas aí, né? Ele ainda tinha essa disposição para tirar a vida das pessoas inutilmente. Então, nesse sentido, nós podemos perceber que Deus nunca prometeu a ausência de perigo, mas presença e livramento conforme a sua vontade. É mesmo como Jesus prometeu em diversas ocasiões, como por exemplo em João capítulo 16, verso 33, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. A fidelidade dos crentes, portanto, ela pode levar à confissão pública do poder de Deus. Tá bom? E esse testemunho está alinhado com a missão do povo remanescente de proclamar as mensagens proféticas lá, que nós veremos no livro do Apocalipse. Então, como que nós reagimos quando a fé nos coloca em conflito com as leis e as normas sociais? Então, a resposta exige da nossa parte, quando necessário, coragem, sabedoria e, principalmente, oração. Capítulo 4. Nós vimos até o capítulo 3 que Nabucodonosor passou por uma experiência, né? Não só em relação aos três ali na fornalha, mas em relação a Deus. Perceba que a sua compreensão sobre Deus passou por mudanças. Então, Daniel capítulo 4 é singular porque é um relato em primeira pessoa do próprio rei. E que Daniel simplesmente reescreveu. Né? Diga-se de passagem, o capítulo 4, né, ele faz parte de uma porção da Bíblia que aparece em aramaico. Então, do capítulo 2, a partir daquele momento lá da interpretação profética do sonho, da revelação, até o capítulo 7, é a seção da Bíblia que aparece em aramaico. O restante do Novo Testamento está em hebraico mesmo. Então, basicamente, o capítulo 4 de Daniel é um testemunho pessoal de Nabucodonosor. Isso deixa claro o quanto ele estava desenvolvendo a sua experiência em relação a conhecer ao Deus de Daniel. E basicamente nós temos aqui um outro sonho, só que desta vez Nabucodonosor não esqueceu, né? E perceba ali no capítulo a atitude do rei diante dos sábios. Ele chama os sábios de novo, normalmente como ele costumava fazer, né? Era dessa forma que o rei obtinha uma perspectiva do que fazer, a orientação, né? Qual é o melhor caminho a seguir, né? E dessa vez ele sonha com uma árvore frondosa com seus galhos espalhados, ampla, e debaixo da qual, ou nos galhos, os animais se refugiavam e a relva ao redor dela, né? Toda aquela paisagem. E Nabucodonosor sonha com isso e de repente aparece um ser que ele classifica ali, não necessariamente como um anjo, mas um vigia do céu, né? Que apresenta uma mensagem: olha, corta a árvore, derrube e passe sobre ela 7 tempos, né? Que geralmente entendemos como anos. Então,
nós temos aí uma mensagem, né? Que ainda não havia sido esclarecida, que era para o próprio rei. Só que perceba aqui no capítulo 4 que desta vez Nabucodonosor não mandou matar mais ninguém. Ele está pacificado. Algum, alguma coisa ou muitas coisas aconteceram para que o rei experimentasse esse tipo de mudanças ao longo do período, né? Então, quando chega o capítulo 4 já passou mais tempo, inclusive. A mensagem do capítulo 4 é que Deus basicamente exalta e humilha segundo a sua vontade os governantes do mundo. O orgulho é corrigido para que o rei reconheça a soberania divina. Então, basicamente, a interpretação era que 7 anos se passariam sobre o rei Nabucodonosor em uma condição humilhante, em que o rei pareceria como um animal do campo. E ele estaria fora do seu reino e passaria esse tempo todo. Mas a mensagem conclui inclusive, que depois desses 7 anos ele seria restaurado ao seu reino. E curiosamente, depois que a interpretação, tudo havia sido apresentado, ele pode ser visto na sacada do seu palácio. Ele olha para a cidade da Babilônia, provavelmente, inclusive para os jardins suspensos, né? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que ele construiu para homenagear a sua mulher. Né? E ele pronuncia ali uma frase que deixa claro o quão megalomaníaco ele é. Por um acaso não é essa grande Babilônia que eu construí para a minha glória e para a glória do meu reino? A partir do momento que ele termina de pronunciar essas palavras, então ele ouve ou pode-se ouvir a voz do anjo descendo do céu dizendo a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Então, desde esse momento ele foi retirado da companhia dos seres humanos e passou a conviver com os animais do campo. E se passaram 7 anos. E o capítulo 4, portanto, é uma conclusão em primeira pessoa, transcrita pelo próprio Daniel aqui no livro, a respeito dessa experiência que Nabucodonosor teve. Então perceba o quão interessante é essa experiência, porque finalmente Nabucodonosor não vê mais o Deus de Daniel como o Deus dos deuses. Agora ele finalmente reconhece ele como o verdadeiro soberano. Aqui não aparece mais qualquer referência aos deuses da Babilônia, exceto Nabucodonosor chamando Daniel de Beltesazar no começo do capítulo. Né? Exceto isso. No mais, Nabucodonosor faz citação de textos do Antigo Testamento. Ele faz citação aqui de Isaías, de Salmos e do livro de Jó. Como será que Nabucodonosor teve acesso a esses escritos, se não fosse através de Daniel e seus 3 amigos? Então, ele utiliza trechos do texto bíblico desses 3 livros para compor o seu testemunho. Né? Então, percebam que Nabucodonosor passa por uma grande mudança. Nós não temos como, sabe, afirmar que, por exemplo, Nabucodonosor passou de fato por uma experiência de conversão, muito menos que ele estará entre os salvos. Tá? Mas podemos reconhecer ao menos que a possibilidade dessas duas coisas ser uma realidade é muito grande. Né? Que a mudança que nós podemos perceber aqui nesses capítulos é gigantesca. Tá? Foi uma mudança muito grande. Então nós percebemos a soberania de Deus,
e também o reconhecimento de Nabucodonosor da soberania de Deus. Ele finalmente tirou de lado completamente os deuses da Babilônia. Agora nós vimos encaminhando para o final o, os últimos momentos do reino da Babilônia, no capítulo 5, em que aparece o nome do neto, que é chamado de filho, né? Mas tecnicamente era neto de Nabucodonosor, chamado Belsassar, e esse deveria ter sido o nome aí de Daniel originalmente. Belsassar, como já dito no início, significa Bel ou Marduk é o meu Deus. E Nabucodonosor, evidentemente, já havia morrido há muito tempo. No capítulo 5, Daniel já deveria ter aí beirando seus 70 anos, pelo menos. 70 anos ou mais. Então, Belsazar, ele conheceu, ele sabia de toda a experiência do seu avô, e muito provavelmente ele era filho do rei Nabonido, que era de fato filho de Nabucodonosor, né? Então, basicamente, o capítulo 5 apresenta Belsazar como príncipe corregente. Uma evidência disso é que no capítulo 5 ele oferece uma recompensa, além de uma cadeia de ouro no pescoço, uma posição e riquezas, também a posição de terceiro no reino. Então, a explicação que geralmente damos para isso é que ele ofereceu o terceiro lugar porque ele já era o segundo. Então, não tinha como ele oferecer outra posição senão a terceira. Acredita-se que Nabonido, seu pai, provavelmente estava guerreando contra outros povos em outro lugar. Não tenho certeza absoluta, mas talvez até guerreando contra os persas que já estavam a caminho da Babilônia, tá? Os medos e os persas, liderados aí por Ciro, que é mencionado ali no final do capítulo 5. Então nós temos aqui a cena de um grande banquete, né? Em que ele manda trazer as taças de ouro que eram provenientes do templo de Salomão, né? Essa atitude de mandar trazer as taças é uma atitude de rebeldia declarada, né? É como aquela pessoa que ergue o seu punho na direção de Deus. Ele sabia que aquelas taças tinham um propósito sagrado. Não era porque estava faltando utensílios, ou copos ou taças para beber vinho, não. Ele fez isso de propósito, né? E apesar de o texto não ser tão minuciosamente claro nesse sentido, mas Belsazar se revolta contra Deus nesse sentido. E por essa razão aparece uma mão escrevendo na parede. Isso assombrou Belsazar e todos os que estavam ali, nas danças e na bebida alcoólica, de uma forma tão intensa como uma pessoa que não possui conhecimento bíblico e se assusta com aquilo que entende ser um fantasma. Ele ficou pálido diante daquela cena. E aquela mão não era uma mão que não produzia nenhum tipo de resultado. Ela escreveu dizeres em aramaico na parede. Então nós temos Mene, Mene, Tekel e Ufar. Essas palavras estão em aramaico e elas significam justamente o que aparece ali no capítulo 5, né? Primeiramente, deixa eu ver onde está aqui. Aí ele ofereceu a recompensa, né? A rainha mãe, no caso talvez a esposa de Nabonido, fez referência a Daniel. Olha, tinha alguém que interpretava sonhos, né? Na época do teu pai, chama ele, né? Fazendo referência a Daniel, né? Então ali no verso, perdão, antes ainda no verso 13, né?
mais uma vez aparece o preconceito em relação aos judeus, né? Você é aquele Daniel que foi trazido entre os exilados de Judá. Então esse preconceito ele existia entre os outros povos. Daniel responde no verso 17, olha, você pode ficar com os teus bens. Tá? Então, eu não tenho interesse em nada do que você me oferece. É interessante isso, porque Daniel aceita em outras ocasiões os presentes de Nabucodonosor, mas ele não tem disposição para aceitar presentes de uma pessoa que não tem o mínimo respeito e consideração nem pela própria família. Faço referência aqui a Nabucodonosor. Tá? Então ele não teve o mínimo respeito. Tá? E Daniel deixou claro isso, né? Deus, o Deus Altíssimo, deu o reino a Nabucodonosor. Ele passou por toda aquela experiência. E você sabe muito bem disso. Você conhece toda a história. E mesmo assim, você ainda faz esse tipo de coisa. Então ele não quis aceitar nenhum tipo de presente, mas mesmo assim eu vou apresentar a revelação aqui para você. Não por necessariamente porque ele tivesse amizade com Belsazar, mas lembre-se que o profeta, ele tinha o dever de transmitir a mensagem de Deus, seja ela escrita ou falada ou dramatizada, como se fosse uma encenação. Então, aqui ainda no capítulo 5 nós temos essas três palavras-chave, né? Onde está aqui, ó. A partir do verso 26, como vocês podem ver ali. Deus contou os dias do seu reinado. Mené. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. E Perez, que é um sinônimo, de Ufarsim, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, Mené significa, a partir do aramaico, contar. Tekel significa pesar. E Peres ou Varsim significa dividir. Tá? Então, essa foi a interpretação. E aí, Daniel foi presenteado, foi conclamado terceiro no reino. Só que logo mais depois disso, acontece que o general Ciro, o persa, invade a Babilônia. Os soldados estavam todos bêbados. Ele faz uma coisa interessante para conquistar a cidade e conseguir entrar nela. Vocês já devem ter visto que a cidade da Babilônia possuía muros, tá? Totalmente diferentes dos nossos aqui, que são coisas de centímetros, né? Os muros eles tinham distâncias de metros, né? Era muito difícil penetrar em uma cidade tão protegida como a Babilônia. Então, o que o rei Ciro fez? Ele desviou o curso do rio Eufrates, que passava por baixo. Então, ele desviando o curso, ele tinha total acesso ali pelo subterrâneo. E como os soldados estavam ali todos sob o efeito da bebida, então não foi nada difícil tomar ali a cidade. Inclusive, também deixem anotado aí a forma como o general Ciro conquista a cidade, desviando o curso do rio Eufrates. Tá? Nós ainda faremos referência a essa ação aí lá no livro do Apocalipse, quando nós estivermos estudando sobre as 7 pragas. Tá bom? Então, basicamente, o que aconteceu com Belsazar? Foi morto e o reino da Babilônia foi entregue aos medos e aos persas. Isso se cumpre não só o juízo contra Belsazar e os que estavam ali acompanhando ele naquela festa, como também a profecia de Daniel que nós vamos estudar semana que vem. O reino da Babilônia passou para outro. Então fala também da soberania de Deus. E por fim, aqui no capítulo 6, para nós concluirmos, nós já estamos aqui sob outro reino, dos medos e dos persas, e o rei Dario, que era dos medos,
e segundo a história, ele era tio de Ciro, o mesmo que conquistou ali a Babilônia. Mais uma vez, o capítulo 6 nos mostra a fidelidade em meio às intrigas políticas. Então, ao longo de todo o capítulo, nós percebemos ali a conspiração dos oficiais, a oração de Daniel, a cova dos leões e o livramento. No início do capítulo 6, nós podemos perceber que Daniel, já com idade avançada, já devia ter com certeza mais de 80 anos aqui, ele foi promovido porque ele era competente. Só que vocês já viram essas expressões, né? Os exilados judeus, os cativos que trouxe lá da Judéia, essas expressões que expressavam o preconceito, né? Inclusive, nós temos uma palavra específica aí para se nos referirmos a isso, né? Preconceito com relação a pessoas que vêm de outras localidades. Então, eles tiveram inveja e conspiraram contra ele e armaram uma lei para prendê-lo em alguma armadilha. Então, quando nós lemos ali no início do capítulo 6, Dario ele é, organizou ali 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Só que quando nós lemos aqui que Daniel era um, o sentido não é que Daniel era um dos presidentes, é que Daniel ele tinha autoridade sobre os outros presidentes também. Tá? Ele era, ele estava no topo dessa hierarquia. Ele dominava sobre os presidentes e também sobre os sátrapas, sobre os governantes, sobre todos os outros oficiais do reino. Isso fez com que os outros se mordessem de inveja. Justamente um dos exilados de Judá não podia ser alguém de uma das outras importantes nações, justamente um exilado daquela região lá que se revoltou contra diversas outras nações. Então eles armaram contra ele. Mas Daniel continua sendo fiel a Deus, mesmo em sua velhice. Então ele continua orando. E o capítulo 6 apresenta o fato de que ele orava 3 vezes ao dia, com a sua janela aberta para a direção de Jerusalém, para a direção do templo. O templo estava destruído. Eles já estavam exilados ali há décadas, mas a fidelidade de Daniel permanecia intacta. Eles poderiam, ele e os seus 3 amigos, nós não temos mais notícia dos 3 amigos de Daniel desde o final do capítulo 3, né? Mas nós temos aqui uma lição muito importante. Eles poderiam ter chutado o balde, não, nós fomos exilados, estamos distantes da nossa terra natal, então não temos mais sacerdotes para observar a nossa vida, então vamos nos adaptar à cultura local. Daniel não fez isso. Ele continua orando ao seu Deus e continua sendo estritamente fiel. Então, basicamente, a armação daqueles outros oficiais, que eram seus colegas de palácio, era bajular o rei Dario de decretar, né, que durante o prazo de 30 dias ninguém orasse ou adorasse qualquer outro deus senão o próprio rei. E parece que o rei Dario ele gostava do elogio, ele gostava de ser honrado, porque ele não percebeu nenhum tipo de estranheza nesse tipo de coisa. Ele poderia ter perguntado coisas como, por exemplo, mas por que 30 dias? Por que esse período específico de 30 dias? Por que não poderia ser mais, por exemplo? Será que isso não poderia ser estendido como uma honra vitalícia a mim? Como forma de adoração, como forma de reconhecimento? Né? Lembrando que Dario não era Nabucodonosor, né? Então ele não reconhecia o Deus de Daniel como soberano, ele era
politeísta. Então ele mesmo via, se via como um deus, né? Como todos os soberanos da sua época. Então ele decreta, e o capítulo 6 deixa isso muito claro. A lei ou os decretos dos medos e persas não podem ser revogados a partir do momento que são assinados, que são decretados. E, como vocês viram aí, posteriormente Dario descobre, né, a armação a partir do momento que eles correm naquela alegria, naquela empolgação. Rei, vive eternamente. Essa era uma expressão comum da época, né, para os soberanos. E para o desejo de que eles fossem Deus, né, que vivessem eternamente. Sabe, o rei não imagina quem nós encontramos aqui, adorando e orando para outro Deus. Adivinha, rei? Daniel, nós pegamos ele agora mesmo, orando da sua janela para o Deus dele. E aí o rei Dario finalmente percebeu que ele também havia sido apanhado em uma armadilha. Apesar de terem crenças distintas, o texto ele deixa nas entrelinhas que o rei Dario tinha uma grande consideração por Daniel, grande respeito, não só pela sua posição, afinal foi ele quem o elegeu, mas também como um senhor de idade, que enquanto Dario tinha mais ou menos 62 anos, Daniel era mais velho que ele, né? Então o rei tinha deferência a ele pela sua idade, pela sua experiência, né, como indivíduo e como político também, porque Daniel tinha experiência nessa área também, décadas trabalhando com isso daí, ao mesmo tempo que exercia o ofício profético. Então Daniel era reconhecido pelas duas coisas. Então Dario percebeu a má fé de seus subordinados ao tramarem contra um importante oficial do seu reino, alguém que era de confiança, né? Quem sabe Daniel não era considerado alguém acima de qualquer suspeita, inclusive, embora o texto não aborde esse aspecto diretamente. Mas nas entrelinhas podemos entender isso. Se Daniel era fiel a Deus, por que ele não seria fiel, ao seu próprio trabalho, né? Não seria honesto, não seria íntegro em seu trabalho. Então, a expectativa dele, né? Quem sabe é, o Deus a quem você serve continuamente. Essas palavras elas expressam o testemunho, né? O testemunho que Daniel oferecia diariamente. Em meio às suas funções, ele era percebido, fora as orações que ele fazia 3 vezes por dia, né? Daniel era um homem que servia a Deus continuamente. Então ele orava 3 vezes por dia, mas podemos ter certeza de que esses não eram os únicos momentos nos quais ele servia a Deus. E outra lição importante que podemos extrair disso é: nós adoramos a Deus com o nosso trabalho diário. Não é somente enquanto estamos oferecendo a Deus o culto sabático, juntamente com os demais da igreja. Não é somente quando estamos empenhados nos diferentes ministérios da Igreja Adventista do Sétimo Dia que estamos adorando a Deus, mas quando nós trabalhamos diariamente, desde o primeiro até o sexto dia, todas as decisões que tomamos, todas as todas as nossas ações trabalhistas e profissionais fazem parte da nossa adoração a Deus. E o rei Dario reconheceu isso em Daniel e tinha a expectativa de que o Deus dele o livrasse, mas ele não conseguia ter essa certeza, né? Então, como consequência, ele não conseguiu dormir naquela noite. Dispensou música, dispensou
todos os agrados do palácio. E quando o dia amanheceu, sabe aquela noite que você passa em claro, você não consegue dormir? E aí, quando o dia amanhece rapidamente e você está naquela ansiedade. Assim que o dia amanhece, o rei, naquela expectativa, corre para o calabouço onde estavam os leões. E naquela ansiedade pergunta: Daniel, será que. E ele repete mais uma vez: será que o teu Deus, a quem você serve continuamente, te libertou da boca dos leões? E vocês podem imaginar a alegria que ele deve ter sentido no momento em que ele ouviu Daniel falar. Nossa, que alívio, ele está vivo, né? Então, a resposta de Daniel é. E ele também tinha o mesmo respeito ao rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões para que não me fizessem nenhum dano. E não só isso, eu fui considerado inocente diante dele e também diante do Senhor, ó rei. Eu não fiz absolutamente nada do qual eu pudesse ser considerado culpado ou digno de morte. Ah, esse tipo de fidelidade é muito parecida com a de José lá no Egito, lá no livro do Gênesis. Então Daniel foi achado inocente diante de Deus e dos homens. Quando nós temos comunhão com Deus, quando nós nos relacionamos com Deus, esse vai ser o resultado no nosso dia a dia, né? Nas nossas ações trabalhistas. Nós seremos indivíduos fiéis diante de Deus e dos homens. Então Daniel sai, é retirado do calabouço, e no lugar dele, né, foram ali aqueles que haviam tramado contra a sua vida, e juntamente as suas famílias. Né? Percebam que Daniel estava sozinho na cova dos leões, mas os que a, armaram contra ele foram jogados com as suas famílias. Isso pode ser uma evidência de que Daniel talvez tenha permanecido solteiro por toda a sua vida, ou, no mínimo, que ele era viúvo, mas o texto não deixa claro isso, né? Mas com certeza Daniel ele não estava com família, né? Senão a família teria sido jogada no calabouço junto com ele. E o, aquelas pessoas nem chegaram no piso interno do calabouço, os leões já tinham se apoderado completamente de todos eles ali, né? E acabaram morrendo com toda certeza. Então, o capítulo 6 continua expressando a soberania divina, a fidelidade de Daniel e a importância disso, de continuarmos sendo fiéis a Deus em meio a decretos, que é, são coercitivos, né? E não nos movermos da nossa posição de fidelidade a Deus. Deus está presente ao nosso lado. E dessa forma o rei Dario reconhece o poder do Deus de Daniel e emite um decreto. Que todas as pessoas, um decreto totalmente diferente daqueles lá de Nabucodonosor, né? Não é coercitivo, mas ele preserva de certa forma as liberdades, pelo menos até certo ponto, né? Não promete que as pessoas serão mortas caso o decreto não seja cumprido. Então, nesse sentido, o Deus de Daniel é honrado através de Dario, através de Daniel, e também a sua soberania é reconhecida. Então, a perseverança da oração, ela é enfatizada aqui. Então, isso é central na vida do crente. Precisa fazer parte do nosso cotidiano. O livramento serve como testemunho público a respeito da providência divina e principalmente da presença de Deus ao lado dos seus.
e também o envio dos anjos para dar assistência nos momentos mais cruciais. Então, a vida de oração, a confiança na providência e o testemunho público são elementos especiais na missão do povo remanescente. Então, procure manter práticas regulares de oração e também de fidelidade a Deus. Essas coisas podem custar, às vezes, muito caro, mas também produzem amplos testemunhos. Então, nesse sentido, fechando o ciclo histórico, e também pode se conectar aí com Esdras, capítulo 1 a 7, e o livro de Esther, né? Nós fechamos o nosso ciclo histórico aqui e também dando início ao domínio persa, ao decreto de Ciro, reconfigurando a história de Israel. Então, basicamente, o povo judeu, ele tem a oportunidade de retornar, afinal, para o seu território de origem. Daniel tem os momentos nos quais ele ora a Deus, como por exemplo em Daniel capítulo 9, né, que era a sua preocupação, será que eles vão poder voltar ou não para a, o, o nosso território de origem, né? E aí nós vamos estudar lá mais para frente sobre as 70 semanas e outros aspectos importantes, então, da interpretação profética. Gente, eu quero agradecer muito a todos vocês pela paciência aí até essa hora, 21 horas e 41. Nós encerramos aqui toda a perspectiva histórica, então, de Daniel, deixando aí, então, as recomendações de leitura. E semana que vem, se Deus permitir, nós, então, estaremos considerando o capítulo 2, dos versos 28 ao 45. Bom, o conteúdo, apesar de ser profético, ele não vai ser maçante, até porque nós temos aí faz parte, inclusive, da experiência aí da maioria dos adventistas, pelo menos, em relação a conhecer aí a história aí do sonho da estátua aí que Nabucodonosor teve. Eu deixo aí o espaço aberto nesse momento final, caso alguém tenha alguma pergunta que gostaria de fazer, ou gostaria de apresentar algum comentário ou observação. Hum. Ô, Lucas, Pois o interessante me diga uma coisa, aqui era os que eles foram presos lá, como é que é, para Babilônia lá, né? Mas lá não foi somente Daniel, lá de Hebreus, assim, Daniel e os seus três amigos, tinha mais gente além deles, assim, lá de povo de Israel. sim, com certeza tinha. Inclusive E lá os no. únicos rapazes exilados. Sim, sim. Daniel e seus três amigos eram só uma parte deles. Tinha outros jovens junto. Então, com certeza, naquele episódio em que eles foram postos à mesa, né, para comer das iguarias e do vinho do rei, né, é, sabemos que Daniel e os três amigos dele foram os únicos que não se contaminaram, né? Então, outros judeus, eles aderiram à prática. Infelizmente, não foram fiéis, assim como os quatro foram. Afinal de contas, né, Uhum. nós fomos. Jerusalém foi destruída, nós estamos aqui exilados, então eles chutaram balde. Então, vamos, vamos nos adaptar, vamos aprender, vamos. Né? Então, eles acabaram passando por essas mudanças aí, não só de nomes também, né, para fazer parte do palácio, mas também adquiriram costumes novos de alimentação
que não faziam parte das prescrições de Deus. Ei, pastor, Uhum. Pois uma não, lição que pode falar, eu Lucas. vejo para os nossos dias de hoje, com esses três rapazes ali, pela, pela fidelidade deles em oração e alimentação. Nos nossos dias de hoje, os adventistas devem se adaptar a esse sistema desses três jovens. Porque esse tempo que nós estamos enfrentando hoje é um tempo semelhante àquele tempo daqueles três moços lá. Tanto na nossa comida como nas nossas orações. Com certeza. Seguir o mesmo princípio de adoração que eles se propuseram firmemente no coração, né? Embora não possamos afirmar que eles se tornaram vegetarianos, por exemplo, já que se sabe que os judeus eles comiam de carnes, né? A princípio, a partir da listagem ali de Levítico, capítulo 11. No entanto, ali no contexto babilônico, se eles comessem daquelas carnes que estavam na mesa do rei, não seria só comer carne, mas eles estariam juntamente adorando aos deuses. Então, a mudança de nome e o regime alimentar dali fazia parte da adoração aos deuses. Então, pelo menos naquele contexto, eles não poderiam se servir de fato das carnes e propuseram um verdadeiro desafio, né? 10 dias com aqueles derivados ali naturais, né? Não era só legumes, como eu apresentei, e água. Uhum. E se os nossos rostos estiverem menos viçosos que os dos outros rapazes, quando ele diz dos outros rapazes, ele não estava necessariamente comparando com os rapazes babilônicos. Ele estava se comparando com os outros judeus ali, ó, que a Cláudia estava Judeus. fazendo referência agora há pouco. Se os nossos rostos estiverem menos viçosos que os outros ali, ó, os nossos conterrâneos que estão comendo da carne, estão bebendo vinho, vocês podem nos fazer o que vocês quiserem conosco. Uhum. Muito 10. Muito bom. Queridos, eu acredito que, apesar de ter sido aí, é um conteúdo histórico bastante prolongado, né? Mas eu acredito que como introdução foi bastante produtivo, né? E a partir da semana que vem nós vamos mergulhar ali na interpretação profética, nos símbolos, quando forem necessários, e aí a gente vai desenvolvendo essas coisas aí progressivamente. Agradeço mais uma vez a atenção, a compreensão de todos aí com relação ao tempo que nós acabamos usando hoje. E lembrando aí da leitura, então, de Daniel capítulo 2, os versos 28 ao 45, que é a leitura para a semana que vem. E aí, basicamente, eu também posso trazer outras leituras complementares aí para deixar de indicação. Mais tarde, posteriormente, eu deixo aí no grupo lá do WhatsApp aquela tabelinha com os números, tá, dos que representam os deuses babilônicos e cuja soma ali resulta em 666. E, inclusive, a gente vai usar aí daqui a várias semanas para estudar lá o capítulo 13 do Apocalipse também. Então, vai ser muito importante. Muito, muito. Nossa, muito bom, Lucas. Muito bom mesmo. Abre bem a mente da gente. Você explicar de uma forma assim, bem tranquilo, que a gente consegue entender assim e se concentrar ali. Que Deus possa continuar abençoando você e vamos firme nesse estudo aí até o final, com a graça de Deus. Amém. Se Deus quiser,
conseguiremos com toda certeza. Vamos orar então para encerrarmos. Grandioso Deus e nosso eterno Pai, que o teu nome seja louvado eternamente. Nos apresentamos diante do Senhor nesse momento como somos, com as nossas falhas, com os nossos defeitos, com as nossas ansiedades, com o nosso cansaço, inclusive, prolongado dessa semana de atividades, de lutas, de decisões, coisas que muito provavelmente ficaram pendentes e que talvez até mesmo durante esse estudo, mesmo nos concentrando nos capítulos deste estudo dessa noite, infelizmente não conseguimos deixar outras situações completamente de lado, mas nós queremos agradecer ao Senhor nesse momento porque apesar de nós mesmos, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor está presente no nosso meio e também o Senhor, em hipótese alguma, deixa de ser fiel ao propósito, à revelação que o Senhor mesmo apresenta à humanidade, em considerar a salvação. Por isso nós queremos entregar todas essas coisas, tudo que somos, os nossos pecados diante do Senhor, apresentar também as nossas dúvidas, ansiedades e preocupações. Suplicamos que o Senhor nos continue nos acompanhando nesse estudo, também abençoando a todas as nossas famílias aqui representadas. Abençoa, por favor, as nossas igrejas e, de forma especial, Cruz Machado, e com seus próprios desafios, com seus propósitos. Que o Senhor os abençoe a cada uma das famílias, inclusive as que estão acompanhando este estudo. Conceda, além da tua presença, conceda teu poder, conceda tuas bênçãos e fica conosco ao longo de todo este sábado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos vocês. Até semana que vem, se Deus assim permitir. E em meio a essas etapas aí do estudo, quem sabe aí a gente não se encontra eventualmente numa quarta-feira aí também, né? Uhum. Ótimo. Então tá ótimo. Então, um feliz sábado para todos, então, e até mais com a graça de Deus. Amém. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.